Então, eu agradeço a oportunidade aí de falar um pouco sobre InovaHC e sobre a nossa iniciativa de inovação numa grande instituição pública do país. Agradeço o convite da Associação Catarinense de Medicina e ao Dr. Adhemar por estar aqui com vocês. Falando um pouco do InovaHC, eu vou traçar um pouco a nossa posição atual, as tendências, casos de uso. E eu acho que todos conhecem bem o Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é a maior instituição de saúde do país. E nós sempre trabalhamos em 3 eixos, né? Assistência, educação e pesquisa. E há alguns anos atrás nós resolvemos colocar a inovação como 4º pilar, né? Hoje nenhuma instituição moderna, né, pode prescindir, ter a inovação como um dos pilares de atuação. Então, esse nosso modelo foi um modelo criado, hoje já foi replicado em várias outras instituições hospitalares, e nós achamos que é muito importante definir bem o objetivo, né? Então, o que faz o InovaHC, né? O InovaHC é um catalisador de inovação em saúde que conecta recursos e empreendedores, né? Nós tentamos gerar soluções que tornem a jornada de atendimento mais intuitiva, eficiente e iterável, né? Então, a grande busca, né, de uma inovação em saúde é fazer, né, é conseguir levar ao cidadão uma saúde de qualidade, né, e tornar essa jornada uma jornada mais fácil, né? Nós sabemos como é difícil, né, toda a jornada de um paciente, seja na área pública como na privada, no nosso país. E é importante criar um ecossistema, né? Primeiro um ecossistema interno. O nosso ecossistema interno envolve os nossos institutos, como o Inova Incor, né? O Inova Inred, a nossa área de reabilitação, e o Inova ICESP, né? O Instituto de Câncer, e esses institutos estão conectados com as fundações de apoio, com a Faculdade de Medicina da USP, e também com outras áreas do setor público, né? A área regulatória, a Anvisa, né? A questão das leis, né, que gerem a inovação. E o nosso ecossistema externo, né, que envolve ao redor do InovaHC os investidores, a academia, né, o governo, a sociedade civil, né, as empresas parceiras, né, todo o fomento, né? Então, é importante definir os ecossistemas e quem são realmente os participantes desse ecossistema para poder ter um projeto bem sucedido. E nós atuamos em 3 pilares, né? O pilar da inovação aberta, né? Ou seja, nós estimulamos parceiros internos ou externos de trazerem ideias inovadoras. Nós estimulamos a cultura do empreendedorismo entre alunos da Faculdade de Medicina e colaboradores, né? Eu acho que a forma de transformar o Brasil nessa questão da inovação é reforçar a cultura do empreendedorismo entre os jovens, né? As gerações futuras realmente vão transformar o Brasil num país líder em empreendedorismo, então por isso esse esforço é muito importante. E projetos estruturantes. Projetos estruturantes nós consideramos projetos onde nós podemos incentivar a criação de startups, ou seja, as startups elas crescem em volta de projetos estruturantes que nós criamos. E nós temos já alguns desses projetos, né? Nós temos laboratórios de inovação, nós temos um centro de ciência para desenvolvimento em parceria com a FAPESP, temos núcleo de apoio à pesquisa, de onde saem muitas das ideias inovadoras, ao mesmo tempo que nós temos essa estrutura atual, que é o Centro de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento para Inovação em Medicina e Saúde, né? Onde nós temos um grupo importante de pesquisadores, bolsistas, que ajudam a desenvolver projetos que possam se transformar em startups. Nós temos o Distrito InovaHC, que é um hub físico, né, onde recebemos principalmente as startups que vêm de fora do complexo, né, para uma fase de aceleração, ou para usar o HC como um test bed, né? Nós sempre dizemos que o que funcionar no HC em saúde certamente vai funcionar também no resto do país. Nós temos o laboratório de inteligência artificial em parceria com a Siemens, né? Que
desenvolve projetos em todas as áreas da inteligência artificial, apesar de estar localizado no Instituto de Radiologia, atua em outras áreas também. Nós temos um laboratório de ensino, pesquisa e inovação em cirurgia, né, onde nós trazemos startups que têm justamente a ideia de desenvolvimento de soluções para a área cirúrgica. E mais recentemente criamos um núcleo de saúde digital, né? Nós consideramos que saúde digital sem dúvida, terá o efeito mais transformador na saúde nessa próxima década, então nós incentivamos startups a aderirem aí ao nosso projeto de saúde digital também para criar essas soluções que possam transformar a jornada do paciente. Nós temos uma grande variedade de temáticas abordadas, né? E eu acho que isso, cada instituição define um pouco, né? Quais são suas áreas, as áreas aonde querem incentivar a inovação, né? O HC é um hospital grande, né? Com, na verdade, um complexo hospitalar, né? De várias instituições especializadas, então nós temos um rol de temáticas bastante amplo, né? Onde eu destaco a saúde digital, como eu comentei, né? A tecnologia em saúde sensulato, né? A genômica, né? A questão das novas técnicas diagnósticas. Então, eu acho que a temática tem que ser definida um pouco com expertise da instituição. E nós temos uma rede de apoio em construção, ou seja, novos núcleos que possam ajudar a estimular também o crescimento de outras startups. Um laboratório de evidências, um núcleo de pesquisa em conectividade em saúde. Nós percebemos que para vingar, né, a saúde digital, nós temos que ter conectividade e nós precisamos encontrar soluções para a conectividade. E um laboratório de usabilidade, justamente para testar novas tecnologias que sejam de fato úteis, né, para a jornada do paciente. E nós temos alguns programas definidos para impulsionar a inovação, né? Nós temos o Incube. O Incube é um programa voltado muito para o nosso público interno, né, para colaboradores e alunos da instituição, né? Então, nós estimulamos, né, que os nossos empreendedores internos criem startups dentro de uma vivência institucional, ou seja, para curar as dores da instituição. E nós temos um programa de capacitação para essas startups e conexão com o mercado. O Impulse é um programa de inovação voltado muito para as startups externas, é um programa que visa aceleração, visa a testagem dessas ideias no nosso ambiente interno e depois a conexão com investidores. E o Impact é um programa já de tração, né? Já com empresas constituídas e a conexão com a indústria, com os investidores e já para o mercado, né? Então, esses nossos 3 programas são realmente desenhados para iniciativas em planos diferentes de maturidade. E aí está um pouco o nosso plano, né, dentro desses programas de apoio à inovação. Existe a pesquisa científica, né, e da pesquisa científica nós estimulamos que os pesquisadores, dentro de ideias que nós consideramos viáveis para chegar ao mercado, então criem a sua startup. E nós atuamos muito nesses passos 3, 4, 5 e 6, né, que é aplicação, validação e demonstração, né, do projeto e a escala piloto de produto minimamente viável, né? A organização do negócio, a capacitação, orientação jurídica, o contato com o mercado e, posteriormente, as startups que forem bem-sucedidas vão para a produção e escalabilidade e ali também o nosso papel é o contato com os investidores e com as empresas, né? Então, nós temos essa jornada, né, que deixa mais organizada, né, a forma que os empreendedores enxergam, né, os passos a serem seguidos. Em relação a tendências, né, eu acho que é importante ver as tendências de inovação na saúde, né? Então nós acreditamos que é importante, né, que
o empreendedor enxergue, né, que as soluções devem aumentar o acesso à saúde, devem reduzir a desigualdade, melhorar a qualidade que é oferecida ao nosso cidadão e assegurar a sustentabilidade, né? São os 4 grandes pilares, né, que movem a saúde, né? E lembrando sempre que a saúde tem um papel social, né? Então é importante ter em mente, né, esse compromisso a ser cumprido, né? E dentro dessas tendências tecnológicas, eu comentei, né, a saúde digital, né, a consulta digital, que era um desafio, se tornou realidade durante a pandemia. Eu digo que isso é um pouco dentro da tragédia, né, que foi a pandemia em todo o mundo. Ela deixou um legado positivo, que é justamente a tecnologia, a introdução mais de tecnologia na saúde e a aceitação, né, da consulta digital, da saúde digital como um todo. Mas a consulta digital é boa quando tem monitoramento à distância. Então aqui é uma grande área para a criação de startups na área da saúde. E os ambientes virtuais, que também podem tornar a consulta muito mais atrativa e interessante. Uma outra área que destaco é a inteligência artificial, né? Importantíssimo suporte à decisão clínica. Será inevitável, né, a inteligência artificial participar dentro da automação de processos, e a inteligência artificial pode ser muito transformadora na robótica, né? Então a possibilidade de criação de ideias, né, nessa área de inteligência artificial é infinita, né? Eu acho que aqui há muito espaço para empreendedorismo. O Big Data, né, os gêmeos digitais, a genômica, novas modalidades de pesquisa e desenvolvimento. E eu destaco a bioimpressão 3D. Né? A bioimpressão 3D, que no Brasil é importante, né, poder substituir alguns produtos importados como órteses e próteses por desenvolver soluções através de bioimpressão 3D. Mas existe um grande avanço de bioimpressão 3D em tecido humano e fármacos, né? Nós cada vez enxergamos mais a saúde como uma área estratégica, onde a dependência, né, de importação pura tem que ser reduzida, né? Ou seja, o Brasil tem que ter uma autossuficiência em muitas áreas da saúde para não sofrer o que ocorreu durante a pandemia, né? Então nós temos que incentivar, né, essas parcerias da indústria nacional e multinacional para desenvolver produtos no Brasil, partindo também de soluções inovadoras dos nossos empreendedores. E a conectividade, o Opencare 5G, que nós percebemos, né, que essa era uma grande limitação para a saúde digital, e nós observamos que a conectividade 5G pode contribuir muitíssimo, né, em muitas áreas da saúde, né, como principalmente eu destacaria a questão da educação médica à distância e da teleconsulta, né? São 2 áreas onde o 5G melhora muito a experiência tanto no ensino como no atendimento, né? E então nós temos ali uma lista, né, de tecnologias disruptivas onde podem surgir grandes possibilidades de desenvolvimento na área de inovação, né? E eu destaco aí nessa lista a cybersecurity, né? Esse está se tornando um dos grandes pesadelos, né, para os gestores na área da saúde, né? Como defender, como proteger os dados, como impedir, né, que uma instituição de saúde possa ser imobilizada aí por esses casos aí de hackerismo que tem ocorrido cada vez com maior frequência, né? Mas a realidade virtual é aumentada, a inteligência artificial e machine learning, os assistentes virtuais por voz. Então realmente existem várias oportunidades interessantes. Eu vou apresentar aqui alguns casos de uso, né, para mostrar como funciona esse processo de inovação a partir do momento que se escolhe um projeto, né, para desenvolver como um projeto que seja a base, né, para estimular startups a crescerem junto com o projeto, né. Esse é um projeto do InovaHC de saúde digital,
foi construído em parceria com o governo britânico, né? Um intercâmbio de experiências de saúde digital do governo britânico com os nossos especialistas, teve um financiamento do governo britânico, e é o projeto que deu origem, né, ao plano digital do Ministério da Saúde. E quando nós fomos avaliando a estratégia da saúde digital, nós percebemos que a saúde digital vai muito além da teleconsulta, né? Eu já falei da teleconsulta, da importância do monitoramento, de usar devices para poder ajudar a monitorar o paciente, né, para que não seja só uma fala do médico com o paciente, né, mas que esse paciente esteja sendo monitorado. Mas também percebemos a importância na telereabilitação, na visita remota de pacientes, né? Isso ocorreu principalmente durante a pandemia, né, quando os pacientes eram isolados da família, né? O Dr. César Nomura até mostrou um exemplo que ocorreu dentro do HC, né, do impacto que isso trouxe para o paciente, para a família, né, até impacto psicológico positivo, né? A criação de unidade de melhoria de experiência do paciente, e também dentro da possibilidade de aumentar, né, a capacidade da rede de saúde, né, na segunda opinião médica, levar uma segunda opinião médica onde profissionais de saúde estão isolados, levar teleconsultas onde não existe especialista, a importantíssima teleregulação dos casos de urgência e emergência, né? Mais de metade dos pacientes que estão no pronto-socorro hoje não deveriam estar lá, né? Então, se nós conseguirmos regular esse fluxo, certamente isso representará grande economia e também maior segurança aos pacientes que realmente precisam de atendimento de urgência. Eu destacaria a questão do treinamento e capacitação, né? Um grande exemplo desse foi dado na capacitação de profissionais de UTI, que foi desenvolvido dentro do Instituto Coração, e hoje é um programa nacional, onde à medida que se capacitavam os profissionais de UTI, a mortalidade ia caindo de forma rápida, né? Então, nós perdemos muitos pacientes porque os profissionais nas nossas UTIs não estavam capacitados, né? Uma pergunta interessante que nós fizemos aos nossos colaboradores é se eles se consideravam capacitados para usar telemedicina. E eles diziam que eles queriam usar, mas não se consideravam capacitados. É por isso que é importante criar um programa de formação de recursos humanos em saúde digital, ou seja, os profissionais têm que ser treinados para isso. E fizemos também um piloto modelo de atenção primária digital na região amazônica. E fomos analisando os projetos nas várias dimensões, né? A jornada, a experiência do paciente, a questão da infraestrutura, os processos e protocolos médicos, avaliação e gestão de impactos, aspectos econômicos e de contratação, equipes de governança e regulação. Ou seja, tem que ser feito todo o mapeamento, né, dessa jornada de saúde digital e colocando os recursos necessários para que essa jornada possa ser cumprida de forma adequada. E um exemplo, né, é a questão da comunicação, né? A comunicação nessa jornada de saúde digital tem que usar uma linguagem não técnica, tem que ter foco na mensagem, tem que limitar informações e repeti-las se necessário, criar um ambiente seguro e agradável e muitas vezes usar imagens que possam explicar, né, o que está sendo feito, né? Então, saúde digital ou a teleconsulta não é simplesmente colocar um médico na frente do paciente como se fosse uma consulta presencial. E construir toda a interface tecnológica para que tudo isso possa ocorrer com segurança e todas essas informações possam ser armazenadas também de forma adequada. E aí eu vou mostrar rapidamente alguns exemplos, né, porque saúde digital realmente é um processo muito importante na transformação da saúde, né? Primeiro, a digitalização, né, das etapas de atendimento do paciente, né, desde automação e controle da agenda até o monitoramento, né? Então toda essa jornada tem que ser acompanhada. Um segundo exemplo é a operação remota de equipamentos de diagnóstico, né? Hoje, ressonâncias e tomografias podem ser operadas à distância, né? Mantendo um grupo de biomédicos centralizados no lugar e fazendo com que tomografias e ressonâncias durante o fim de semana ou durante o período noturno, onde não teriam profissionais para
para operar esses pacientes possam atender à urgência, mesmo de casos isolados, sem onerar o sistema, né? Então, isso mostra como a saúde digital pode atuar em aspectos também relacionados com economia e melhora da qualidade da assistência. E fundamental justamente é o desenvolvimento, né, de soluções nossas, né, customizadas à realidade do nosso paciente, no telemonitoramento de pacientes, com utilização de IoT e wearables que possam ajudar essa jornada, que existem muitas possibilidades. E esse é o nosso piloto de atenção primária digital, que nós fizemos na região amazônica, onde 90% dos pacientes recomendariam a teleconsulta, com 94% de resolutividade. A avaliação dos pacientes da consulta digital é superior à avaliação da consulta presencial. E esse mesmo fenômeno ocorre na Grã-Bretanha, né? As consultas digital, quando bem feita com um bom profissional, é muito apreciada pelos pacientes e tem alto grau de resolutividade. Então isso é muito adequado para a realidade brasileira. E esse é um projeto mais recente que nós construímos, o OpenCare 5G, que recebemos pela 4ª vez consecutiva o prêmio Abril DASA de inovação. Nós resolvemos investir em conectividade, né? Fomos os pioneiros na introdução do 5G na saúde. Olhamos muito regiões remotas onde as operadoras não vão chegar, por exemplo, a região amazônica. Só que regiões remotas não são só na região amazônica, existem na periferia das grandes cidades. E vimos que o 5G é uma tecnologia de comunicação que permite essa interrupção desse ciclo, né? Pacientes sem serviços de saúde adequados, falta de estrutura de saúde especializada, a falta de médicos e a dificuldade de prover profissionais de saúde para muitas regiões do país, né? O 5G pode romper essas barreiras. E o 5G pode transformar a saúde com a digitalização, com as novas tecnologias, com novos modelos de negócio. Então, é um motor, né, para criação de iniciativas, criação de oportunidades de trabalho, criação de riqueza para a saúde e melhorar essa conectividade, que é uma jornada com muitos obstáculos e muitos potenciais, né? Então, desde os dados do paciente, né, que são dispersos, equipamentos desconectados, hospitais desconectados, qualidade de ponta inadequada. Nós sabemos que isso é a realidade em grande parte do nosso país. E o 5G pode ajudar a criar essa conectividade e pode ajudar justamente a impulsionar investimentos na saúde e pode prover, né, novas tecnologias numa área que é considerada fundamental, né, para o cidadão. E montamos esse ecossistema para desenvolver um projeto de OpenCare 5G, que não depende, né, das grandes redes de telefonia, e nós vimos aí os parceiros, né, desde a universidade, né, a Faculdade de Medicina, a Escola Politec, Itaú Unibanco, a NEC, a Deloitte, a Telecom, a Siemens, a Airspan e a BDI. Não se faz inovação sem parcerias. Inovação é uma iniciativa que precisa do apoio público e do apoio da iniciativa privada, né? Eu acho que esse é um conceito muito importante aí que esse projeto define bem. E então podemos utilizar o 5G, por exemplo, em operações remotas, com imagens, né? Até um dia podermos desembocar em realizar cirurgias à distância com o cirurgião num grande centro, operando um paciente por via robótica numa cidade a milhares de quilômetros. Bom, como conclusão, eu queria fazer 2 comentários que eu considero importantes, né? O futuro do trabalho em saúde está mudando um pouco os eixos, né? Da proximidade física, nós estamos indo para um nível de automação, mas também nós vamos precisar de mais talento dos nossos profissionais de saúde.
né? A distância requer talento, né? E para isso nós precisamos realmente de tecnologia, nós precisamos ampliar a oferta de tecnologia na saúde. E o segundo aspecto, eu mostro esse quadro um pouco que traça, né, os impactos econômicos, sociais e inovação na saúde no Brasil, né? O impacto da tecnologia na saúde permite mais acesso, mais qualidade, menos custos. Isso leva ao impacto no sistema de inovação, né? Novas empresas, mais investimentos, produtos inovadores, oportunidades que se criam no país. Isso leva ao impacto na educação e pesquisa, né? Novas qualificações, atração e retenção de talentos, difusão do conhecimento. Uma das maiores desigualdades na saúde do país é a diferente capacitação dos nossos profissionais, né? E isso desemboca na regulação de políticas públicas. E essa máquina, né, de inovação e acaba melhorando justamente para atingir os objetivos que eu comentei aqui no início. Sustentabilidade, qualidade, redução de desigualdade e eu acho que isso que todos nós temos como objetivo em poder melhorar o acesso do cidadão. Muito obrigado.